Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, Sejam bem-vindos à live Brasoftware e Red Hat, Essência e Inovação para o Setor Público. Eu sou Gabriel Oliveira, sou champion de Red Hat aqui dentro da Brasoftware. Faço parte do time técnico de soluções e tenho a função de auxiliar os nossos clientes a escolherem a melhor solução dentro do portfólio, tudo bem? Caso tenha alguma dúvida ou surja um interesse em conhecer mais profundamente as tecnologias oferecidas, podemos agendar um bate-papo em algum momento, fica a critério de vocês, tudo bem? Deixe o meu contato à disposição no chat. É, Peço que nos sigam nos nossos canais digitais, pelos QR codes que aparecem aqui na tela. Essa live está sendo gravada e ficará disponível para vocês. A Marcela ou o Luiz Fabiano provavelmente vão logo menos passar os links para vocês em algum momento por e-mail, tá bom? Nosso chat fica à disposição para que vocês possam tirar suas dúvidas, possam deixar elas e a gente pode ler no final da apresentação. E, por fim, gostaria de agradecer à Academia da Brasoftware, agradecer também à Red Hat pela disposição em nos ajudar a criação dessa live, tá bom? Vou passar a palavra agora para o nosso palestrante, o Marcelo Faustino. E da minha parte é isso de momento, tá? Apareço mais para o final. Aproveitem a live e até daqui a pouco, tudo bem? Com Valeu, você agora, Gabriel. Marcelo. Valeu, Gabriel. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho de governo digital, comentar um pouco de como a Red Hat tem apoiado os seus clientes nessa jornada de transformação e digitalização dos seus serviços. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para colocar a apresentação que vai nos embasar. Só um segundinho, que obviamente meu computador decidiu ficar lento na hora de compartilhar, né? Alguém me confirma se já estão vendo a tela? Estamos vendo aqui, perfeito, Marcelo. Maravilha, vamos lá. Pessoal, a apresentação vai seguir um pouquinho da lógica da nova legislação que nós temos para governo digital, a Lei 14.129/2021. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a lei, vou comentar um pouquinho das exigências, iniciativas de digitalização de serviços dos vários âmbitos do governo e depois contar um pouquinho de como a Red Hat tem apoiado na implementação desse tipo de arquitetura e nas exigências da nova legislação. Falando um pouquinho primeiro a quem essa lei ela é aplicada a todos os órgãos federais da administração pública federal direta, abrangendo executivo, judiciário, legislativo, TCU e MPU. Também abrange a administração indireta, né, onde a gente tem empresas públicas, sociedade de economia mista, as famosas empresas geridas por compra pela Lei 303. E também abarca os demais entes federados, né, os municípios e estados, conforme é detalhado no inciso 1 e 2 do artigo, desse artigo inicial da lei, desde que cada um desses entes federados adotem os seus próprios comandos de lei, os seus próprios atos normativos. Ou seja, cada estado, cada município vai precisar replicar essa legislação dentro dos seus próprios atos, estaduais e municipais, com as suas próprias aderências, regras e necessidades. Mas, resumindo, a lei é aplicada para todos os entes federativos em todas as possibilidades, né? Administração pública direta, indireta e também municípios e estados. Ela passa a valer a partir de 90 dias após a publicação do Diário Oficial da União. Ela foi sancionada e publicada no dia 29 de março de 2021 para os órgãos federais. 120 dias para os estados e o Distrito Federal, 180 dias para os municípios. Lembrando da necessidade da replicação do ato normativo próprio, né? Mas, afinal, a gente fala muito de governo digital, a gente fica, até já se parece um termo um pouquinho batido, né? De tanto que a gente repete, igual aquelas velhas apresentações que sempre fazíamos de transformação digital, sempre falamos de Uber, Netflix, etc. E parece que é a mesma coisa, né? Que governo digital é só um meio de jogar o serviço para o mundo digital. Mas o que isso significa efetivamente? O que tem que ser feito? Então, eu separei aqui alguns trechos da própria legislação em que ela resume e coloca na visão desse ato normativo o que é efetivamente o governo digital. Desburocratização, modernização e simplificação dos serviços.
Então, o que ele quer dizer aqui? Que não basta só eu digitalizar, pegar o serviço como é no papel e trazer para o meio digital, ou só automatizar um processo. A gente precisa pensar em desburocratizar e modernizar. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um colega uma vez, de um cliente, na verdade, um cliente amigo, que me comentou o seguinte: não adianta a gente criar a e-burocratização. Não adianta a gente pegar a burocracia e transformar a burocracia em digital. A gente só vai escalar os problemas da burocracia. Então, a gente precisa repensar a forma com que esses serviços são desenhados para o mundo digital, colocando o cidadão no centro, né? E uma das formas de fazer isso é a exposição dos serviços em uma única plataforma de acesso. Então, eu trago aqui alguns incisos que trazem esses insights para nós. Outro ponto também que a legislação traz, e é bem importante para a criação de um governo digital, é o monitoramento de qualidade do uso dos serviços. Isso já era bastante tratado na Lei de Acesso à Informação, um pouquinho tratado também na Lei da Carta de Serviços, mas é super importante falar que não adianta só disponibilizar o serviço, a gente precisa ter uma forma de medir o quanto eles estão sendo efetivos, os SLAs atendidos, a satisfação do cidadão em relação àquele uso dos serviços, sempre com um letramento digital muito claro e muito compreensível para qualquer cidadão. Outro ponto super importante, que é citado em vários pontos da lei, eu trouxe aqui um inciso específico, que é a integração entre sistemas e dados para melhor prestação de serviços ao cidadão. O que ele quer dizer aqui? Não adianta eu ter serviços desconectados, né? Um serviço da Secretaria de Fazenda, um serviço de outra determinada secretaria, um serviço do município, um serviço do Estado. Tem um conceito muito legal, dentro dos vários estudos e conceitos acadêmicos sobre cidades inteligentes, que eles comentam que o cidadão ele mora na cidade, né? As questões de estados e governo federal são questões administrativas para gerir o estado como um todo, mas o cidadão, no final das contas, ele mora, vive e interage com a cidade. E nesse contexto, a integração dos serviços entre os mais variados entes federativos, entre as várias secretarias daquele próprio ente federativo, do estado, do município, do tribunal ou de quem for, é importante para trazer essa melhoria de qualidade de serviço prestado. E, por último, dentro dos destaques que eu trago, a promoção do desenvolvimento no setor público, utilizando, obviamente, os canais digitais por meio da internet, com a utilização de padrões e formatos abertos. A utilização de tecnologia open source já é uma diretriz bem forte no governo há muitos anos, exatamente pela necessidade de transparência daqueles softwares que são utilizados e buscados pelo governo, mas principalmente para diminuir dependência e permitir a interoperabilidade e a retrocompatibilidade de tudo aquilo que for entregue, né? Então, utilizando padrões e formatos abertos, o governo vai ter a garantia que vai conseguir inovar a longo prazo sem ter a necessidade de reescrever constantemente os padrões e formatos utilizados. Eu ressalto que, obviamente, a Red Hat é uma empresa de tecnologias open source, a maior fornecedora de tecnologias open source do mundo, e que visa, dentro das suas tecnologias, sempre a eliminação completa do lock-in e a utilização de formatos abertos em tudo aquilo que a gente está vendo hoje. Vou passar agora por cada capítulo da legislação e fazer um pequeno resumo de algumas exigências que eles trazem que podem se tornar algumas preocupações na digitalização dos serviços. O primeiro ponto é um login único. Então, uma identificação única do CPF, do cidadão ou da empresa através do CPF ou CNPJ como chave de autenticação. Então, a legislação é muito clara sobre esta necessidade de chave, né? Não é algo muito opcional, eles trazem como obrigatoriedade a utilização destas chaves para a identificação, que eles chamam até de número suficiente para a identificação, né? Outro ponto que eles colocam também bem fortemente é que para realizar essa identificação, a gente não pode ter 4, 5, 6 identidades do cidadão diferentes nos mais variados sistemas distribuídos pelas secretarias, pelos tribunais e onde estiver. Então, é importante a virtualização dos dados para que a gente consiga cruzar as informações, criar uma estratégia para validar qual é a informação mais correta daquele cidadão, né? Porque a gente pode ter o Faustino, o Marcelo Faustino, que tem um filho matriculado na escola pública, a gente tem o Marcelo Faustino, paciente do SUS, a gente tem o Marcelo Faustino, que fez uma solicitação de alvará de funcionamento para abertura de um comércio, a gente tem o Marcelo Faustino, que solicitou um recapeamento de uma rua.
Cada Marcelo Faustino desse, no momento de solicitação do serviço, deixou algum tipo de dados importantes para aquela secretaria ou para a solicitação daquele serviço. E o Marcelo Faustino muda com o tempo, né? Muda diversas informações, sua profissão, sua renda, muda seu endereço, seu estado civil, a família cresce, a família diminui. Então, é importante que exista uma estratégia para cruzamento desses dados e a seleção de qual dado é mais importante. Também é super importante que o usuário, ele tendo sendo só um, tendo uma identificação única e tendo seus dados centralizados, que ele não precise ficar se autenticando novamente a cada serviço que ele acessar. Então, a estratégia de implementar um single sign-on para todos os serviços vai apoiar na experiência própria do cidadão, assim como na gestão e monitoramento dos serviços utilizados para aquela identidade única entre todos os serviços digitais disponibilizados. A gente fala bastante também, a gente vê muito os serviços do GovBR, né? O GovBR já tem centenas e mais centenas, acho que já chegou na casa do milhar de serviços digitais disponibilizados, e um dos serviços mais importantes e mais úteis, acredito eu, é a autenticação e validação da identidade civil do cidadão. Eles têm obviamente, para a utilização dos serviços federais, eles já obrigam o cadastro de identificação única do cidadão, como tem que ser, e se a gente for pensar, por exemplo, no TSE, o TSE talvez tenha a base mais segura de identidade civil do cidadão, né? Afinal, todo mundo para votar, a gente vai lá e cadastra a nossa digital. Isso significa que aquele cadastro que está lá do Marcelo Faustino, eu tive que ir lá, alguém olhou meu documento, olhou para mim, viu que eu realmente era aquela pessoa, cadastrou a minha digital. Então, existe realmente uma garantia de quem é ali, né? E o GovBR de hoje disponibiliza essa identidade civil utilizando essa base do TSE, entre outras várias validações que eles fazem como serviço. Então, é super interessante também pensar numa estratégia de utilização dessa base para validação e autenticação do usuário, né? Igual quando a gente vai fazer um cadastro em um determinado site, ele fala para a gente, você quer se logar com o Facebook? O que a gente está falando aqui é que as aplicações de vocês permitam que o usuário se autentique usando o cadastro dele no GovBR, muito próximo do exemplo do Facebook, Google, que eu comentei. E, por último, falando especificamente do número suficiente do cidadão, criar uma estratégia de prova de vida. A gente tem que pensar que alguns serviços disponibilizados, eles realmente têm um cunho de risco bem complicado, né? O Detran, ou os Detrans, por exemplo, movimentam um volume financeiro maior do que muitos bancos regionais. Então, pensar em estratégias que permitam a devida segurança nessas transações é super importante. E em alguns casos desse, aquela prova de vida, como os bancos digitais fazem, né? Pedir para mandar uma foto com o seu RG na mão, para dizer que é você mesmo, e aí usar estratégias para isso, para reconhecer. Várias estratégias digitais também de monitoramento de uso de plataforma digital podem apoiar nessa prova de vida. Outro ponto super importante que ele traz é do governo como plataforma. Ou seja, a gente tem que pensar efetivamente onde a gente quer disponibilizar os nossos serviços, por vários motivos. Primeiro porque hoje é super demandado vários tipos de canais, né? Portal, aplicativo são super importantes, mas a gente também precisa pensar que o digital, ele é um meio para se atingir o serviço final, mas não necessariamente todos os cidadãos têm que estar preparados para usar todo o canal que nós queremos digital. Então, a gente precisa pensar em estratégias de que forma eu consigo atender a todos os cidadãos possíveis. Não importa se uma determinada classe é maioria ou minoria, eles precisam ser atendidos. Então, eu trouxe aqui o exemplo do totem, porque é super comum também uma estratégia de disponibilização de totens nas agências, que a gente já vê de atendimento dos mais variados órgãos, com alguém orientando, levando aqui esse totem como meio digital para se atingir os mesmos serviços e possibilidades e os mesmos caminhos que se faz através do portal e aplicativo, mas ainda garantindo a inclusão daquela parte da sociedade que talvez não tenha a orientação necessária para a utilização de um portal ou um aplicativo, ou não se sinta seguro, mas que eles ainda tenham uma possibilidade de serem atendidos, né? Aí, obviamente, a gente está falando muitas vezes de idosos, de talvez classes sociais um pouco menos favorecidas, que não tiveram a possibilidade ainda de ter contato com meios digitais mais modernos, como muitos cidadãos têm. A gente precisa pensar em atender a todos.
é super importante também pensar na centralização dos serviços, né? Então, se um Estado vai lançar uma plataforma de governo digital, o Estado precisa pensar em como disponibilizar todos os serviços em uma única plataforma. Se um determinado tribunal vai lançar um aplicativo para um determinado serviço de um sistema, é super recomendado que ele possa centralizar todos os serviços daquele tribunal em uma única plataforma. E para isso é que a gente começa a pensar em interoperabilidade de aplicação, integração com sistemas legados hospedados em todos os locais, troca de informações entre diferentes secretarias para viabilizar essa disponibilização de serviços em plataforma centralizada. E, naturalmente, o que eles também trazem dentro da legislação, que muito me surpreendeu, achei super interessante, é que não é responsabilidade somente do governo a criação de um governo digital, é responsabilidade de todos os participantes da sociedade, do mercado privado, das empresas, da academia e dos próprios cidadãos. Mas, para isso, o governo precisa criar métodos e formatos para permitir e impulsionar a sociedade no desenvolvimento desses novos serviços digitais, seja disponibilizando os dados para consulta, para download, abrindo as APIs, né, criando o conceito de Open Government, pensar de que forma a gente expõe esses dados em uma plataforma segura e escalável para que qualquer um possa consumir e criar os seus próprios serviços digitais e até mesmo possibilidades que esses serviços digitais construídos pela população estejam disponíveis das plataformas centralizadas de governo digital. Imagine o quanto as startups não conseguem usar os dados que o governo possui para desenvolver novos serviços. Vou dar um exemplo para vocês. Quem nunca foi comprar algo e deu uma consultadinha no Buscapé, né? Para tentar entender se é o menor preço, em qual loja tá, para a gente dar uma olhadinha ali. Imagine a quantidade de dados de preços de consumo não existem numa Secretaria de Fazenda, que recebe todas as notas fiscais eletrônicas, notas fiscais consumidor daquele estado. Ou os dados de prestação de serviços incluídos dentro de uma Secretaria de Finanças, no âmbito municipal, né? Ou os diversos dados de todos os órgãos. Imagine o quão isso não pode impulsionar novos serviços e possibilidades para o cidadão tomar melhores decisões para a sua escolha, né? Estudos de mercado por região, estudos de precificação por região. Nossa, dá para pensar em um monte de coisa que a sociedade pode criar e sem a necessidade do governo ter que investir a todo momento. Isso também é de interesse da sociedade. Então, dar a possibilidade para essa grande comunidade que desenvolve serviços hoje, te ajudar, é algo que o governo precisa fazer, né? E assim escalar consideravelmente os seus serviços. O domicílio eletrônico também é um ponto bem legal criado dentro da legislação. Quando a gente está falando do domicílio eletrônico, quer dizer o seguinte, o cidadão, ele vai se cadastrar digitalmente e vai ter acesso a todos os serviços digitais. O domicílio eletrônico vai garantir que o governo consiga ter um contato digital com esse cidadão também. SMS, WhatsApp, e-mail, métodos seguros de comunicação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma notificação sobre uma possibilidade de negativação do nome de um cidadão pelo governo pelo não pagamento de um imposto, né? Você precisa garantir que essa comunicação chegue ao cidadão. Uma intimação, você precisa garantir que aquilo chegou ao cidadão. No método tradicional, é aquele negócio, bate na porta, assina o papel que você recebeu. Pelo meio digital, precisa ser o mesmo mecanismo, de como é que você bate na porta e faça ele assinar que ele recebeu, né? Então, a gente tem também ali algumas regras e importâncias de como você pode fazer isso, que tipo de cuidado você tem que tomar para garantir que você tenha essa identificação do cidadão propriamente dita. E um outro ponto também dentro da legislação que muito me surpreendeu é trazer alguns direcionamentos em relação aos laboratórios de inovação. Como a gente falou da e-burocracia, né, que ela não pode existir, que a gente precisa repensar o formato do serviço digital para que ele esteja disponível ali naquela plataforma, a gente repensar para que ele agregue mais valor ao cidadão. Para isso, a gente precisa realmente preparar as nossas equipes, os nossos times, os nossos colaboradores ou a nós mesmos para desenvolver software, entregar aplicações de forma diferente. A gente precisa impulsionar essa cultura de inovação. E isso é muito claro.
E é tão claro que a legislação traz como o formato correto para isso, né? Então, promover a cultura de inovação, disseminar a utilização de metodologias ágeis, disseminar a cultura colaborativa, a cocriação de solução. A gente tem que explorar a capacidade criativa de todo mundo. A gente precisa trabalhar e trazer para essas metodologias o máximo que a gente pode dar dentro de nossas capacidades criativas. E a gente tem que lembrar que a gente vai trabalhar com processos que são 30 anos que são feitos da mesma forma. Então, por mais criativas que as pessoas sejam, você tirar essa pessoa da zona de conforto e aguçar a criatividade para fazer diferente não é simples. E aí existem várias técnicas e métodos para isso, e a legislação traz a criação dos laboratórios de inovação como um grande meio para nos auxiliar dentro deste processo. E por último, traz também muito sobre a governança, gestão de riscos, do controle e da auditoria. Tanto no contexto de monitoramento de qualidade dos serviços prestados, como também de rastreabilidade por segurança, né? A gente tem visto vários e vários casos bem complexos em relação a vazamento de dados, acessos indevidos, invasões, roubos de dados, e essa governança, gestão de riscos e rastreabilidade vai te apoiar bastante a mitigar esse tipo de situação. Então, quem acessou cada serviço, em qual canal, quantas vezes? Já imagina se um serviço de transferência de veículo para um mesmo veículo, tentando ser acessado centenas de vezes, tem alguma coisa estranha ali, né? Ou uma segunda via de senha sendo acessado várias vezes para o mesmo usuário. Então, você monitorar e controlar, ele pode te dar alguns aprendizados para você identificar comportamento de fraude, por exemplo, com a utilização de robôs e técnicas de machine learning, né? Então, é super importante desenhar uma estrutura que te permita armazenar esses dados para que você consiga, então, trabalhar esses dados no futuro, seja para mitigar situações de fraude ou para impulsionar o business mesmo, né? Não somente os canais, mas também pensar quem está acessando os dados, que tipo de dados, as APIs que eu disponibilizo para a sociedade, para os outros órgãos, quem está acessando, quando acessou, o volume de acessos, tudo é importante. O monitoramento de toda a plataforma é super importante. Preciso monitorar também, legal, eu disponibilizei o serviço no meio digital. Esse serviço está lá e os cidadãos estão utilizando. A qualidade está boa? Os SLAs estão sendo atendidos? Trouxe para o meu laboratório de inovação, acabei com a burocracia do serviço, lancei um serviço digital espetacular. Legal. Mas não vale a pena monitorar para melhorar ainda mais? Eu sempre gosto de usar o exemplo do Gmail. Quem utilizou o Gmail na primeira versão que saiu e lembra, era horrível. Horrível, horrível, horrível. O visual, a usabilidade era muito, muito ruim. Mas ele te dava lá X, eu não vou lembrar o armazenamento, era 50 mega, 50, ou era 1 giga. Eu acho que ele te dava 1 giga de armazenamento no seu cadastro, você só entrava por convite. E esse alto volume de armazenamento, que era muito maior do que a gente tinha capacidade de usar, fez com que todo mundo fosse para o Gmail. Ou seja, resolveu um grande problema com uma plataforma não tão madura assim. E hoje, né, a gente sabe o que é a Google, o que é o Gmail. É claro que a Google não é feita só do Gmail, mas a gente sabe o que é o Gmail e a grande capacidade dele como uso de colaboração. É só um exemplo no contexto de evolução de uma plataforma. Tem várias outras plataformas de colaboração muito boas, não é esse o meu ponto. Meu ponto é que a importância da gente pensar em que problema a gente vai resolver, né, rápido, do cidadão, e a gente conseguir ir evoluindo esse serviço aos poucos até a gente atingir um nível de maturidade máxima, né? Esse é o nosso grande ponto aqui. E, obviamente, junto com isso, trazer a visibilidade e controle pelo gestor público sobre a disponibilidade dos serviços, né? Pensar quais serviços estão disponíveis, quais não, como eles foram acessados. Por exemplo, quantas consultas foram realizadas hoje? Um determinado medicamento, quantas vezes esse medicamento foi receitado hoje? Quantos pacientes passaram num determinado posto de saúde com suspeita de Covid? Estou dando alguns exemplos da saúde, porque a gente está numa situação delicada em relação a isso,
mas você dá para o gestor público a possibilidade de olhar em tempo real o que está acontecendo, vai facilitar bastante a tomada de decisão. Como eu comentei, várias legislações já traziam aí alguns direcionamentos para o governo digital. A lei do catálogo de serviço, a lei de acesso à informação, então tudo isso não é novo, né? No geral, os órgãos já vêm buscando e indo nesse caminho para digitalizar os seus serviços. Então, a grande sugestão por onde começar a criação da sua estratégia de governo digital é identificar o nosso armazenamento de 1 GB, né? É saber qual é o nosso tiro curto, né? Ou num termo que o pessoal gosta muito de usar, qual é a nossa fruta, qual é a fruta que está pertinho aqui da minha mão para eu pegar, né? A árvore baixa, o que eu consigo pegar mais rápido e agregar um grande valor. E como eu consigo fazer isso em pouco tempo e menor custo. E a importância de se criar uma estratégia que nos permita buscar esse maior valor agregado e, naturalmente, com um menor custo para o desenvolvimento. Eu vou comentar um pouquinho para vocês agora algumas técnicas de laboratório de inovação que a Red Hat possui, para que a gente possa apoiá-los exatamente nessa jornada. A ideia é... Vocês veem a tela? Estamos vendo aqui, perfeito. Legal, vamos lá. A ideia é que a gente tenha alguns processos replicados, repetitivos, de forma que a gente possa pensar essa carta de serviços e entregando isso em grandes ciclos conforme manda a metodologia ágil. Então, discovery, vamos discutir e descobrir, usar técnicas para a gente definir qual é a nossa melhor estratégia para aquele momento, a imersão para o próprio desenvolvimento e a replicação desse processo para a entrega de ciclos incrementais, pequenos e a disponibilidade de serviço. Naturalmente, quando a gente lança uma plataforma de serviços digitais, há um anseio da população por ter uma estratégia por pequenos incrementos que permita você lançar novos serviços a cada semana, a cada quinzena. Isso vai trazer o usuário, engajar o cidadão junto da sua plataforma, ao invés de você aguardar 2 anos, 1 ano e meio para lançar uma grande plataforma cheia de serviços que o cidadão não vai acessar tudo de uma vez, não vai acontecer, vai talvez ter alguma dificuldade para interagir. Essa nossa metodologia para laboratório de inovação, ela usa os 3 grandes pilares da cultura open source. Então, pensamos muito em modelos ágeis, DevOps e pensando muito utilizando a metodologia de Design Thinking. Essa é a nossa ideia um pouquinho na condução dos laboratórios, utilizando, obviamente, todas as tecnologias da Red Hat para suportar essa infraestrutura, essa plataforma. Eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia nos próximos slides. E medindo a evolução a cada ciclo iterativo, a cada ciclo repetitivo. A gente tentar entender qual o valor agregado que foi aplicado em cada sprint daquela, o que nós conseguimos entregar, medição de previstos para ser realizado em cada sprint e, principalmente, aprendendo para que a gente possa sempre corrigir para a próxima sprint. Lançar um serviço que não tenha nenhum engajamento ou lançar um serviço que não tenha a satisfação do usuário não é um problema. Na verdade, é claro que ele é um problema, mas não é uma grande tragédia. A tragédia é não corrigir este problema rápido, dar um passo atrás e lançar um novo serviço de valor agregado. Então, é por isso que é tão importante ciclos pequenos de entrega. E você ter esses ciclos pequenos de entrega vai exigir algumas plataformas tecnológicas diferentes que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Essa metodologia ela não foi inventada pela Red Hat. Na verdade, nós usamos uma grande comunidade chamada Open Practice. A Red Hat também é um grande colaborador, onde lá nós temos um grande grupo de pessoas entusiastas de práticas ágeis e abertas, colaborando e definindo o que melhor funciona para esse tipo de abordagem. A Red Hat consolida as práticas dessa grande comunidade e tenta levar para o mercado um formato de entrega de utilização efetivo para a gente conseguir pensar no novo modelo, numa nova forma de entregar software, né? Então, primeiro vamos pensar por que e para quem, qual é o problema que eu tenho que resolver,
qual é a ideia, o que eu quero atingir, quais pessoas e qual o resultado para aquelas pessoas. Vamos pensar bastante nisso, definindo isso, vamos ter os melhores insights, vamos pensar e discutir juntos, usando as técnicas de design thinking, sobre como aquela solução pode ser entregue. Vamos prototipar essa solução, planejar, prototipar. Marcelo, lições aprendidas, estou ouvindo. Marcelo, só para tá picotando um pouco, se você quiser, como você está no 4G, desabilitar a câmera, usar só o PPT, talvez fique melhor. Tá bom, vamos fazer isso. Isso, acho que vai ficar mais ótimo. Estou vendo aqui só o PPT agora, perfeito. Desculpa a interrupção. Imagina, eu peço desculpas pela situação, a energia já voltou, daqui a alguns minutinhos a gente pode voltar para a conexão rápida e a gente resolve esse problema. Então a ideia é que a cada ciclo como esse a gente aprenda e lance o produto para o mercado. Meça o que poderia ser melhor, adiciona-se ao backlog e voltamos ao mesmo ciclo. E assim a gente consegue ir entregando a cada sprint, a cada momento, aquele serviço propriamente dito. Não há mínimo, não há máximo de incrementos. O importante é que a gente pense e defina as nossas prioridades. E o mais importante aqui é que a ideia não é a Red Hat executar somente esse processo de modernização junto com vocês, mas sim é um modelo a 6 mãos. Red Hat, para software e vocês. Para que, com o passar do tempo, vocês não estejam apenas entregando serviços ágeis, mas vocês tenham como cultura dentro da corporação a utilização desse tipo de metodologia e vocês possam replicar para tudo aquilo que for necessário. Então, o objetivo dessa abordagem é uma entrega de resultado rápido, uma entrega de valor agregado, uma entrega que fatalmente será visível para o cidadão e para a gestão e um aculturamento para que a instituição consiga dar seguimento e fazer essas entregas ágeis com o seu próprio corpo de trabalho e algo se torne realmente enraizado, né? Sem a dependência de terceiros. A gente já vê por aí diversas iniciativas de governo digital. Não são iniciativas desenvolvidas pela Red Hat, todas essas, tá, gente? São só exemplos. Várias delas são, mas não são todas. Mas a gente já é uma realidade, né? Esse tipo de plataforma de digitalização de serviços não é novidade no Brasil. A gente vê um monte de iniciativas. O GovBR, o GTD, os estados e municípios. E, obviamente, todo mundo precisa ter uma mudança aí de cultura, repensar como a gente entrega software. A gente realmente precisa pensar em tecnologias mais modernas, que são essas tecnologias que vão nos viabilizar a todas essas entregas, né? No desenvolvimento e exposição através de APIs, falamos muito de interoperabilidade de aplicações lá na legislação, entregar pequenos serviços, pequenos pacotes, então uma arquitetura de microserviços ela é essencial para essas entregas incrementais. Obviamente, a utilização de DevOps, a automação completa do processo de desenvolvimento, a automação de deploy de aplicações, a automação de criação de ambientes é extremamente necessária para dar essa agilidade e possibilidade de tanta entrega. E para apoiar tudo isso, a utilização de containers e a cloud também é essencial. Então, mais uma vez, eu comento aqui que é um trabalho de 6 mãos, né? Entender as tecnologias que vocês já possuem, entender como as tecnologias da Red Hat podem apoiar e, obviamente, nosso integrador Abra Software nos apoiando em toda essa jornada, como, por exemplo, na utilização de cloud, utilização de containers e nesse processo de desenvolvimento. Falando um pouquinho do que a gente tem feito no setor público em geral, a gente falou muito de identificação do cidadão, né? Então, prover um controle de acesso, de gerenciamento de identidade para os órgãos. A Red Hat tem uma solução bem interessante para isso, vou comentar já. Aceleração do desenvolvimento de aplicativos com integração segura. Então, a Red Hat tem algumas plataformas que vão apoiar nessa interoperabilidade de serviço, integração de aplicações, também vou falar já. Automação da criação de infraestrutura, entrega de plataforma como serviço, para que o desenvolvedor ele consiga se preocupar somente em entregar o seu software, né? E você tem as necessidades de criação de ambiente, de interoperabilidade, de disponibilidade completamente automatizadas.
e assim atendendo às práticas tão necessárias para a cultura DevOps. Tentar também evitar tantos silos de processamento, né? Então, melhor utilizar a infraestrutura, diminuir espaço ocioso, usar mais da sua disponibilidade, ter estratégias de escalonamento para cloud. Também é um caminho que a Red Hat tem apoiado bastante. E, como já muito falamos, também ajudar no gerenciamento, na transformação e conexão dos dados com essa grande quantidade de plataforma digital. Então, o que nós temos como grandes pilares para o desenvolvimento utilizando as nossas soluções? Política de identidade digital unificada com o Red Hat Single Sign-On, a disponibilização de 100% dos procedimentos, 100% dos serviços de forma digitais, interoperabilidade entre as diversas secretarias, instituições e possibilidades dentro de todos os entes federativos, então permitir que todos se integrem, efetivamente se conversem, disponibilizem assim um serviço mais voltado ao cidadão, sempre com o cidadão no centro, e visar, com certeza, a digitalização completa dos processos por meios digitais, lembrando sempre que o digital é meio e não fim, né? E que ele vai viabilizar a disponibilização do serviço para qualquer canal. O canal mobile, o canal portal, o canal totem, internet das coisas e o que for. Mas a gente realmente ter a possibilidade de usar tecnologias para isso. Aqui a gente tem um pouquinho da nossa solução de single sign-on. A ideia não é eu detalhar tecnicamente, é mais para passar que o objetivo principal é, primeiro, a identificação do usuário e senha centralizado para o cidadão, podendo ser esse usuário e senha de qualquer lugar, de um AD, de uma base de dados, de uma base de dados SQL, de um arquivo Excel, não importa, e criar uma estrutura que o usuário, uma vez autenticado, aquela sessão seja compartilhada entre todas as suas aplicações e o usuário não precise ficar novamente se autenticando. A partir do momento que você tem um controle gerenciado e centralizado de sessão, você pode também ter um controle de autenticação, propriamente dito, de rastreabilidade, de segurança, para todas as suas aplicações e para o seu portal de serviços digitais. Também é super importante a gente pensar na interoperabilidade, né? E quando a gente diz da interoperabilidade, através da nossa solução Red Hat Integration, eu vou falar um pouquinho mais dele no próximo slide, vai ficar um pouquinho mais claro como as coisas se integram, mas além disso, falar um pouco também de como a gente pode facilitar a hospedagem dessas aplicações no multinuvem com a utilização de containers. A gente muito pensa, né? Tá bom, Faustino, a gente vai para o meio digital, vai reconstruir os serviços, vai criar novos canais, mas e minha aplicação legada? O que eu faço com ela? De que forma ela pode suportar esse novo volume de acessos que a gente tem especificamente para atingir esse meio digital? A utilização de containers, a utilização de uma plataforma Kubernetes vai te permitir dar a escalabilidade necessária para que você consiga que as suas aplicações legadas tenham a estabilidade para esses novos serviços, assim como permitir mais facilmente a sua jornada de hospedagem nessa aplicação onde você precisar. Então, você pode ter a aplicação dentro do seu data center, você pode ter essa aplicação na Azure como serviço, plataforma que nós mais utilizamos e mais podemos integrar com o apoio nessa grande comunidade de 6 mãos que tenho falado aqui. Então, de que forma a gente vai conseguir fazer isso sem pensar numa estratégia de interoperabilidade de aplicações? E aí é que entra a utilização de containers e uma plataforma de orquestração de containers para facilitar esse deploy multinuvem, né? Fazendo um pequeno resumo de negócio e conectando todos esses pontos, nós temos o cidadão ele vai acessar uma plataforma omnichannel, vai se autenticar um login único, uma única plataforma de autenticação com o Red Hat Single Sign-On. A partir daí, o cidadão ele quer abrir um formulário e solicitar um serviço. Solicitado o serviço, ele quer receber um protocolo. Protocolo este que depois ele quer acompanhar, saber o status, SLA, quais são os próximos passos, ser alertado a cada avanço daquele processo. Para isso, a Red Hat tem uma plataforma de BPM chamada Red Hat Process Automation Manager. A partir daí, desse gerenciamento do processo em si, obviamente, a gente também consegue coletar alguns indicadores para a criação de dashboards, para a gestão de como os serviços estão sendo utilizados, atendendo todos os requisitos que a gente falou. Precisamos pensar um pouquinho também
na utilização da plataforma de orquestração de containers e automação para a implementação dos nossos DevOps e modernização das aplicações legadas, né? Para que essas aplicações legadas estejam disponíveis e possíveis de serem conectadas na nossa plataforma Omnichannel. E exatamente para criar essa conexão entre os canais de atendimento e as plataformas legadas é que entra o nosso barramento de serviços de dados formado pelo Red Hat Integration, onde nós temos uma plataforma de desenvolvimento de integrações que facilita bastante vários componentes já prontos, facilita conexões, até mesmo com a possibilidade de você desenvolver integrações sem necessidade de desenvolver nenhum código, né? Então, chega-se ao ponto realmente de ser uma plataforma no-code, permitindo aí o desenvolvimento dessas integrações e de virtualização dos seus dados, cruzando as múltiplas fontes que você tenha, não importa de onde vem, se é um Excel, se é um SQL, se é algum outro tipo de base de dados ou o que for, mas juntando essas informações e expondo assim para essa grande plataforma Omnichannel. A gente tem alguns cases bem interessantes, eu não vou detalhar todos eles, que nós estamos entregando arquiteturas que visam a entrega de alguns serviços por essa linha, mas eu vou destacar um pouquinho do Banco Central do Brasil, com tecnologias Red Hat, muitas das tecnologias que eu falei um pouquinho antes para vocês, e para finalizar, eu queria deixar dois comentários, duas declarações da equipe para comentar, do Banco Central do Brasil, né, do Bacen, para comentar um pouquinho de como foi essa jornada. Eu não vou ler a mensagem, acho que ela está aqui na tela para vocês lerem, mas vale a pena ressaltar um trabalho tão crítico, entregue num prazo super curto, como mandava a regulação do Bacen, e extremamente robusto. O volume de transações que passam por essa arquitetura diariamente, vocês imaginam que realmente supera todo e qualquer pensamento que a gente possa ter, né? Então, ter desenvolvido essa arquitetura com feedbacks como esses que vocês estão lendo na tela agora, é algo realmente bastante gratificante para nós e que consolida bem essa nossa estratégia de disponibilização de serviços digitais e desse tipo de arquitetura, né? Então, realmente é um caso bastante interessante. Eu vou pedir desculpa para vocês ter corrido um pouquinho no final, eu fiquei alguns minutos fora por conta da minha queda de energia, peço desculpas também por isso, mas agora a gente tem alguns últimos minutos para fazer um bate-papo final, ouvi-los, ouvir perguntas, fiquem à vontade, o chat está por aí, e a gente conseguir fazer um último bate-papo de acordo com o que vocês entenderem interessante. Perfeito, Marcelo. Excelente apresentação. Primeiro, parabéns pela apresentação. De fato, um tema bem interessante. Mostrou o quanto a Red Hat se posiciona em relação a cenários do segmento do setor público, né? E o quanto a plataforma é aderente e se integra com vários cenários. Muito bom. E a gente tem, assim, algumas dúvidas aqui, o pessoal interagindo. Eu já agradeço aos clientes que estão interagindo aqui com a gente. Se você me permite, Marcelo, eu vou ler aqui uma das perguntas, bem interessante. A pessoa não se autenticou, né? Ela entrou como anônima, mas a pergunta é bem pertinente. Ele está dizendo o seguinte, né? Durante a apresentação, falou-se bastante sobre identidade digital e login único. Ouvi falar bastante sobre o gov.br e o login único disponibilizado pelo governo federal. Aí ele pergunta o seguinte, poderia explicar um pouco melhor se estamos falando de soluções concorrentes ou complementares? Uma excelente pergunta. Perfeito, realmente uma excelente pergunta. Para responder, é importante a gente separar esse contexto do login único em dois principais pilares, né? A identificação do cidadão, então o usuário e senha dele, onde eu vou autenticar ele, esse é um grande ponto. E o segundo ponto é o controle de autorização de acesso aos serviços da entidade e o gerenciamento dessa sessão para a criação de um single sign-on e permitir que o usuário não tenha que ficar se autenticando a cada novo serviço que ele vai solicitar ou a diferentes aplicações que ele vai utilizar. Em relação à identidade do cidadão, a identificação e a autenticação dele é o que o GovBR te entrega
de forma espetacular e acredito que, de longe, o melhor serviço possível a ser integrado disponível para isso hoje, né? Que eu tenha conhecimento, pelo menos. Após o usuário autenticado, daí em diante, o controle de autorização das suas aplicações, o gerenciamento de sessão nas suas aplicações, é de responsabilidade da instituição, do estado, do município. E aí que entra a necessidade de você ter uma solução que te permita usar essa integração com o GovBR e depois dar sequência e estender para o controle de autorização e gerenciamento de sessão local. Então, são soluções complementares. Na verdade, as soluções da Red Hat vão apoiar na integração com o GovBR. E se você quiser criar a sua própria estratégia de identificação, login, senha, armazenar você mesmo, ou usar mecanismos que você já tenha, né, como um AD, uma base de dados ou o que for, ok, você também pode utilizar a mesma solução para fazer esse gerenciamento e extensão e entrega da solução. Respondendo objetivamente à pergunta, são complementares. Excelente, Marcelo, muito bom, muito bom. A gente tem aqui mais uma pergunta do Roberto Santos. Obrigado, Roberto, pela pergunta, pela interação com a gente. E ele divide aqui um cenário, né? Uma grande dificuldade é a escalabilidade dos serviços legados que não foram construídos para o volume deste novo mundo digital. Acredito que esse deva ser um cenário bem comum. Ele diz o seguinte: poderia explicar melhor que tipo de estratégia pode ser adotada para mitigar essa situação? E aí ele ainda enfatiza: precisarei reescrever todas as minhas aplicações? Obrigado pela pergunta, Roberto, excelente. Obrigado, Roberto. Esse é um ponto também de uma discussão bem longa. E não há uma resposta padrão, né, para isso. O mais importante é uma estratégia de analisar as suas aplicações e desenhar a sua camada de interoperabilidade para reaproveitar o máximo possível do seu legado. Então, reescrever as aplicações, eu entendo que nunca é a primeira escolha de ninguém, dada a complexidade e custo envolvido, né? Então, sim, existem estratégias que podem ajudar no reaproveitamento da sua aplicação legada sem a necessidade de você ter que reescrevê-la. Um exemplo, containerizar a aplicação é uma boa ideia. Containerizando a aplicação, você vai conseguir ter um grande apoio para a automação do seu processo de desenvolvimento, atingindo assim as práticas ágeis para a entrega de aplicações, e vai conseguir também aumentar a resiliência a falhas daquela aplicação para o mundo digital. Estando em container, se aquela aplicação por qualquer motivo cair por um grande volume de acesso, você consegue facilmente escalar, você consegue criar a escalabilidade da aplicação sob demanda, né? De acordo com a quantidade de acessos, você aumentar a quantidade de instâncias daquela aplicação, consegue criar estratégias de desligar aquela aplicação quando ela não estiver sendo utilizada, até mesmo em ambientes de homologação, desenvolvimento para salvar a infraestrutura, e a partir daí você consegue adaptar o seu ambiente para começar a receber melhor esses novos serviços digitais, essas novas necessidades que tanto falamos na apresentação. O que a gente sempre comenta e a gente sempre sugere é um trabalho super consultivo mesmo, analisando aplicação por aplicação. Red Hat e Brasoftware podem fazer esse serviço junto com vocês, apoiando nessa jornada e desenhando a estratégia uma por uma, de qual é melhor. Porque muitas vezes também algumas aplicações, quando você vai olhar, ela tem uma função duplicada, ela tem uma função de exposição de um serviço, e aí você vai desenvolver sua nova plataforma Omnichannel, né, para atender, e pode fazer sentido talvez reconstruir alguns front-ends. E analisando a arquitetura dessas aplicações, a gente pode ver qual é a melhor estratégia de construir um novo front-end, utilizando a inteligência de negócio que já está ali, como expor aquela inteligência de negócio para virar uma API, né? Como a gente pode, talvez, reaproveitar uma parte daquele código e torná-lo um microserviço para integrar com a multiplataforma. E temos alguns casos de sucesso bem interessantes em que fomos nessa linha e conseguimos reaproveitar boa parte do negócio e entregar serviços completamente modernizados e diferentes do que eram antes, principalmente no contexto de burocracia. Excelente, Marcelo. E até pegando um gancho seu aqui, como você bem comentou, também contem com o nosso time de consultoria
para, junto com a Red Hat, a gente poder, como o Marcelo bem falou, analisar cada aplicação e trazer, né, o melhor cenário de acordo com a sua necessidade, a necessidade dos nossos clientes. Perfeito. Muito bom, Marcelo. E para que a gente conclua aqui, eu quero aproveitar mais um momento aqui seu, Marcelo. O pessoal interagiu bem. Tem mais uma pergunta aqui que o colaborador não se identificou, mas é uma pergunta bem interessante também, né? Ele quer saber o seguinte: a Red Hat pode também apoiar na criação do catálogo de serviços digital ou apenas nas tecnologias que implementam esta arquitetura? Excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Perfeito, excelente mesmo, também agradeço. Talvez a maior dificuldade de agregação de valor é a gente pensar nesse catálogo de serviços. Utilizar as técnicas de laboratório de inovação, que eu comentei um pouquinho antes, utilizar técnicas de design thinking para esse fim, pode ser talvez o grande diferencial para que a gente entregue valor efetivamente na construção de uma plataforma como essa. Então, sim, a Red Hat pode apoiar. O serviço utilizado pela Red Hat para isso se chama Open Innovation Labs. Ele pode ser configurado nos mais variados tamanhos e possibilidades para isso. E fazendo essa imersão no laboratório de inovação, a gente tem conseguido apoiar diversos clientes na criação dessa jornada digital. Então, a Red Hat hoje realmente vai um pouquinho além do que só tecnologia e arquitetura, tendo aí alguns serviços também bem interessantes para caminhar nessa linha. Excelente, Marcelo, muito bom, ótimo. Bom, então com isso, pessoal, a gente chega aqui no finalzinho da nossa live. Eu queria, em nome da Brasoftware, primeiro agradecer, parabenizar mais uma vez o Marcelo pela apresentação, pela palestra, né? Já fica aqui na tela o link para que vocês depois baixem esse vídeo, né? Fica aqui o agradecimento a todos os clientes que ficaram com a gente aqui até o final. Agradecer muito o Marcelo Faustino pela palestra, pela parceria que a gente tem, né? Também ao Gabriel, que é o nosso responsável, né, especialista na solução Red Hat, junto com a nossa equipe de consultoria, que também fica à disposição. Eu devolvo para você aqui, Marcelo, para que você traga aqui suas considerações finais e a gente pode encerrar a nossa live hoje. Mais uma vez, parabéns, Marcelo, e obrigado pela parceria. Eu que primeiramente agradeço a Brasoftware pelo convite, pela abertura da possibilidade de estar aqui conversando com a sua rede de clientes. Agradeço a todos os participantes. Agradeço a paciência com o pequeno imprevisto que eu tive de queda de energia e espero ter conseguido passar um pouquinho do que a Red Hat tem feito no setor público com suas soluções. Obrigado, gente. Boa semana. Ótimo, Marcelo. Nós agradecemos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Um excelente restante de terça-feira e uma ótima semana. Grande abraço e até a próxima live. Até mais.